Boa noite, Gilson. Tudo bem? Grande Rajewski, tudo ótimo. Melhor ainda poder. Finalmente conseguimos nos encontrar e conversar um pouco. Tentamos marcar aí umas 2, 3 vezes. Finalmente agora deu. Pois é, eu realmente andava ansioso para conversar contigo, porque eu sei que tu tens um papel importante nessa, digamos assim, nessa incursão dos liberais na política, né? Algo relativamente recente, novo, né? Que a gente esperava com muita ansiedade. E tu tens, assim, para mim, não apenas por tu ser aqui do estado de Santa Catarina, nosso vizinho, né, de uma região próspera como é aquela onde tu desenvolveste a tua carreira profissional e tal, a região ali de Blumenau, Pomerode, Joinville, tu és natural de Rio do Sul, né? Então, essa visão empreendedora, essa visão de uma sociedade organizada, civilizada, que o Brasil tanto carece, né, tanto precisa, é fundamental, né, para que as coisas na política possam realmente tomar outro rumo, né? E, e o fato de tu estares no Novo, de tu seres parceiro de alguns amigos, inclusive, atuando no partido para fazer as mudanças necessárias que o Brasil precisa, tem me motivado e tem feito com que eu tivesse insistido contigo para te ter aqui conosco, conversando um pouco sobre como é atuar em Brasília, como é levar essas ideias onde elas normalmente não são bem aceitas, né? Então, esse é o motivo, digamos assim, da nossa conversa, né? Isso é que faz com que a gente queira te ouvir, para saber exatamente de que maneira a gente pode limitar o poder do Estado, né? Trazendo ele de volta para o cidadão, para o indivíduo, né? Que precisa cuidar da sua vida, né? Roberto, esse teu pensamento, satisfação, na verdade, ainda é muito pequeno em relação à grande proporção dos que pensam o contrário. Eu confesso que eu ainda fico ofendido quando me chamem de político. Eu sou aderente a uma tese de que só é político quem é reeleito. Então, eu consigo escapar dessa com essa justificativa. Até porque eu costumo dizer que eu sou um cavalo de Troia. A grande verdade é essa. Então, eu estou lá como um espião que a todo momento estou sendo perseguido, ameaçado, enfim. E o meu papel lá é diferente daquele que eu imaginava quando eu me candidatei, porque eu queria muito fazer muitas coisas. E quando eu cheguei lá, a vida real nos ensina e tive várias experiências. Até maio, junho de 2019, eu estava pronto para chamar o suplente e pendurar as chuteiras. A partir de maio e junho, várias coisas me fizeram redescobrir um caminho, redescobrir soluções. Mais ou menos eu cheguei à conclusão de que dentro da realidade que nós nos encontramos, o meu objetivo é fazer com que diminua o rombo. Eu sempre costumo dizer, de uma maneira que todo mundo consiga entender, é de que você, Roberto, vai levar 30 chibatadas. Isso é um fato. O que é possível fazer hoje, e eu me esforço para conseguir, nós estamos conseguindo, é que você leve tão somente 29, 28. Alguns podem dizer, mas é muito pouco o que você faz. Não sei, já levasse uma chibatada? Mas, Roberto... Me diz uma coisa, Gilson, eu entendo perfeitamente o que tu está querendo dizer, quer dizer, essa desilusão que a gente sofre quando vai enfrentar o inimigo na casa dele, né, e acha que vai conseguir vencer as batalhas facilmente.
é realmente o produto de uma ilusão anterior, né? Obviamente. E tu fizeste menção ao cavalo de Troia, né? Eu te pergunto o seguinte: existe um calcanhar de Aquiles que a gente possa focar, ou realmente isso não existe? Isso é uma mitologia? O trabalho é muito mais árduo, muito mais difícil do que simplesmente acertar o ponto-chave que vai destruir o inimigo. Na verdade, é difícil sim, mas existe um calcanhar de Aquiles e eu costumo dizer que é a ignorância, né? Não só a ignorância fatal no sentido de Hayek, mas a Uhum, ignorância cultural mesmo, tanto da população que acaba sendo representada lá no Congresso. Eu costumo dizer que se as pessoas soubessem o que é decidido, como é decidido, por que é decidido e por quem é decidido, ninguém ia saber imaginar ou apostar de como esse país ainda está de pé. Como ainda uhum, se consegue empreender, produzir riqueza e termos pessoas otimistas. Então, o que eu quero dizer é de que essas pessoas que estão lá no gabinete central, eles não têm sequer a capacidade de admitir que eles sozinhos, lá de dentro do ar-condicionado, num mundo construído na Disneylândia brasileira, que nada, ninguém perguntou o preço de nada para fazer qualquer coisa. Vamos lá, tem um deserto, que era mais ou menos isso. Vamos construir um lago. Pronto, fizeram um lago. Então, agora tem um lago, tem que fazer as pontes. Então, naquela Disneylândia lá, aquelas pessoas, desde sempre, não reconhecem que não sabem como se resolve os problemas desde Roraima até lá no Rio Grande do Sul, em Dois Irmãos, ou em Triunfo, que eu conheço, e que cada uhum. comunidade tem uns anseios diferentes. Eles não imaginam isso, eles realmente consideram capazes. E aí, o meu embate é sempre esse, e eu tento fazer algumas comparações interessantes. Eu me lembro que eu estava fazendo uma palestra e me perguntaram, tá, mas como é que é? Você é direita, você é esquerda? Sempre essa questão de polarizar e acham que o Bolsonaro é de direita, acham que ele é conservador, misturam esses conceitos. E eu gosto de retirar essa discussão do mundo político e trazer para a realidade de uma forma em que a comunicação seja consumida por qualquer pessoa, o que é difícil de fazer. E aí eu me Uhum, lembro que naquela oportunidade eu dei um exemplo que era mais ou menos assim. No Congresso existem três tipos de pessoas, três tipos de parlamentares. Um deles acha que tem que colocar sal na sua sopa. Eles estão de um lado. Do outro lado, existem pessoas que dizem que tem que colocar pimenta na sua sopa. E os dois defendem esse lado, e a população toda briga que um lado está certo e que o outro lado está certo. A minha uhum. posição, que é a posição, por incrível que pareça, muito pequena, é de que a sopa é sua, bota o que você quiser. Bota sal, bota Exatamente. pimenta. Exatamente. Exatamente. Agora, tu falaste que se a população soubesse como as leis são feitas, né, de um modo geral, elas se questionariam como esse país está de pé, né? Agora, o que acontece é o seguinte: se os nossos políticos, na sua maioria, são ignorantes, a população também é ignorante com relação a isso. E isso, de certa maneira, é positivo no sentido de que as pessoas elas deixam de lado essa política destrutiva e vão cuidar da sua vida, né? Quer dizer, vão tratar de botar a pimenta ou o sal na sua sopa, né? A revelia do interesse dos políticos. Agora, é claro que isso gera informalidade, gera uma série de disfunções, quer dizer, impede que o capital se forme, né, dentro dessas comunidades, porque as pessoas moram em lugares que não têm reconhecimento formal, legal, jurídico,
o que acaba não permitindo que elas utilizem esse capital para alavancar a sua vida e tal. Quer dizer, é um sistema todo criado e feito para drenar os recursos da sociedade e privilegiar aqueles que estão no poder, né? Então, eu imagino o seguinte, como é que tem sido essa luta aí que tu já fizeste a alegoria das chibatadas, né? Como é que tem sido essa luta contra os privilégios? Como é que o pessoal recebe as ideias que tu e os teus companheiros levam para diminuir os privilégios, para mostrar para eles que eles são ignorantes e que eles precisam pensar de uma maneira mais racional para que eles e a sociedade possam prosperar? Como eu estava dizendo, ninguém pergunta o preço e ninguém pergunta preço até hoje. Eu tenho um mantra do meu mandato, porque eu fiz um vídeo e a edição ficou muito boa e acabou viralizando. O vídeo dizia o seguinte, e eu sempre repito, é que todo parlamentar ele deveria se fazer 4 perguntas quando fosse decidir qualquer aprovação de norma ou política pública. Primeiro, quanto custa? Segundo, quem vai pagar? Terceiro, se quem vai pagar concordou em pagar? E quarto, se aquela decisão é boa para o parlamentar ou se ela é boa para a população que representa. Se todo parlamentar fizesse essas 4 perguntas, nós resolveríamos grande parte do problema. E é interessante. Mas essas perguntas o parlamentar não tem as respostas, né? Às vezes é possível de se aproximar. E se fizesse essas perguntas, e indo um pouquinho mais além, seria possível fazer o cálculo do custo para se aprovar aquela norma. Porque assim, Roberto, no fundo, o custo de manutenção, o custo da existência da maioria dos órgãos públicos não se justifica pelo preço que é gasto. Nós fizemos um levantamento, para ter ideia, em 2019, pegamos o custo da Câmara de Deputados total do ano, dividimos pelo número de leis deliberadas, tanto faz se aprovadas ou não. Tanto faz se foi dia do samurai. Aliás, fique tranquilo, agora nós temos o dia do samurai. Sabe quanto deu esse custo por lei deliberada? Não tenho a menor ideia. 9 milhões e meio de reais. 9 milhões e meio de reais. Para quê? Para termos um bloco de leis aprovadas que, na grande maioria, geram boletos para a população, burocracia, não atingem ao fim que se espera, de intenção boa e resultado drástico. Quer dizer, esse é o custo direto, né? Porque o custo indireto ele é incalculável, né? Sim, tudo aquilo que a lei gera de desserviço. Sim, eu estou calculando só o custo dividido por lei deliberada. Tanto que talvez uma das grandes vantagens do ano 2020 é de que o número de leis aprovadas ruins proporcionalmente vai ser menor do que 2019, porém esse custo vai ser maior. Porque em 2020 as comissões não funcionaram por conta da pandemia. E aí nós vivemos, por conta disso, um dilema liberal. Porque todo mundo fala, tem que ser eficaz, tem que trabalhar mais. Porque está em recesso. Gente, a população evolui, cresce, gera riqueza, enquanto o governo dorme. Essa que é a realidade. O meu trabalho é que não funcione mesmo. Porque eu tenho certeza que quando aquela turma se reúne, proporcionalmente, a maioria das decisões é ruim. Dá para contar nos dedos e a gente bate toda hora na tecla o que o país precisa. Reforma tributária, administrativa, revisão do Pacto Federativo. Então, são algo pontuais, mas não. Tem uma montoeira de norma, lei e regra que jorra direito sem nenhuma análise de viabilidade econômica, tanto para se fazer como para se concretizar. E aí essa coisa de privilégio é interessante, porque daí essas pessoas que decidem magicamente o futuro, através de dinheiro também produzido em árvore, recebe uma montoeira de privilégio, porque já que eles são deuses e sabem tudo, né, sobre isso.
E esses privilégios nós recusamos. E é óbvio que tem um efeito direto de economia, mas isso é um efeito talvez o menos importante. Por exemplo, no meu mandato eu economizei aí 2 milhões do lado, por exemplo, despesa médica ilimitada. Para quem não sabe, eu posso fazer qualquer operação, cirurgia, enfim, necessária ou não, o Congresso me reembolsa, não importa se é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ou se é no Albert Einstein ou não. Aposentadoria parlamentar, nós somos os únicos, aliás, os últimos parlamentares que teríamos esse direito, porque a reforma previdenciária foi aprovada agora, com esse detalhe. Nós não perdemos, os próximos vão perder, então nós renunciamos também. Qual é o efeito disso? O efeito é que nesses 2 anos, que eu acho que é um dos principais não falados, sabe quantas vezes nesses 2 anos de mandato alguém me ofereceu algo imoral, ou que seja corrupto ou ilegal? Nenhuma. Nunca. Porque se eu renuncio a algo que eu teria direito, que é moral, aliás, que apesar Que é legal. que apesar de imoral, na minha opinião, é legal, por que eu aceitaria algo que é imoral, ilegal? Então, esse é um efeito ótimo, pouco falado. E tu acha que esse exemplo que vocês do Novo querem dar para a sociedade, ele influencia na mente dos companheiros lá do Congresso da seguinte maneira: os caras estão dando um exemplo, vamos segui-lo? Ou eles pensam assim, oba, vai sobrar mais para nós dividirmos? Esse é um Eu mito. acho que a segunda hipótese é mais verdadeira, né? Não, a segunda hipótese, ela, na verdade, é um mito, porque o valor disponível, por exemplo, de cota parlamentar por parlamentar, ela não é transferível. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina tem 39 mil reais de cota. Para a maioria, a cota é meta. Para mim, a gente economiza e gasta lá 4, 5, 6 mil reais por mês. Esse saldo, ele zera no final do mês e volta para o orçamento da Câmara. E na Câmara, esse orçamento sempre sobra, porque é gigantesco, volta para o Executivo. Ele não é repassado para outro parlamentar. Com relação ao exemplo, ele é menor do que eu gostaria e do que eu imaginava, mas ele existe. Nós já fizemos esse cálculo de um ano para outro, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a bancada, após o meu mandato, mesmo me retirando, porque eu sou fora da curva, ainda assim tem uma economia 20% a mais do que a mesma bancada do ano anterior. Então, é óbvio que esse constrangimento, bater na tecla, o exemplo, ele tem um efeito maior. E isso é importante da forma que tu comunica, né? Porque falar em economia, tantos milhões, isso não é palpável para a população. Mas eu sempre repito que, primeiro, esse dinheiro, se eu consigo fazer um bom trabalho sem isso tudo, significa que precisaríamos menos impostos. E se precisaríamos menos impostos, é mais dinheiro no bolso das pessoas. E eu não entendo, mas as pessoas não percebem isso. Eles não percebem que o dinheiro é retirado da mesa deles. E que quando eu pego uma nota para ir no restaurante, que eu posso fazer isso, para pagar lagosta e vinho para todo mundo, para o Estado pagar, é como se eu tivesse um monte de pobre na minha mesa, porque é isso que o Brasil é, uma grande maioria de pobres. Eu escolhesse o cardápio e viesse a conta ao garçom. Imagina a situação. Viesse a conta ao garçom e eles pagassem a minha conta. Isso é a realidade. Agora, uma coisa que eu acho interessante também é o seguinte: muitas pessoas incorrem nesse erro, no meu modo de entender, é o seguinte: quando as pessoas identificam um gasto absurdo, como os privilégios para os políticos, ou como agora a questão das latas de leite condensado e tal, as pessoas dizem assim, mas que absurdo! Esse dinheiro poderia ser gasto na saúde, na educação. Quer dizer, ninguém pensa assim, esse dinheiro deveria ser devolvido para a população, para que a população possa usar como bem entender. Quer dizer, depois que entrou no governo o dinheiro, as pessoas parecem que consideram aquilo uma coisa
inexorável, né? Que não tem como fazer diferente, né? As pessoas elas acreditam que o dinheiro está melhor na mão do Estado do que na sua própria. Eu tenho um sonho, Roberto. Eu já li alguns textos seus e eles são fantásticos, principalmente que eu sou fã aí também de Ayn Rand e tal. E aqui em Santa Catarina tem uma cidade que chama Lages e tem um instituto que chama Sim, Instituto conheço Orion. bem. Então tem um instituto lá que chama Instituto Orion. Eles estão desenvolvendo técnicas de como fazer para que grandes cientistas, filósofos, enfim, o mundo científico consiga se comunicar com algumas tribos e algumas idades. Por exemplo, tem a tribo dos skatistas, 19 anos. Eles não vão conseguir repassar para o grupo deles as informações da forma em que eu e você nos comunicamos. Uhum. Então, eles aglutinam a forma e o método de comunicação com a ciência, com a técnica, enfim. Porque, de fato, alguém que lê o livro, por exemplo, A Virtude do Egoísmo, é um livro, apesar de curto, denso, se é que eles vão ter a proatividade de ler, eles não vão conseguir compreender, eles não vão conseguir interpretar ou conectar porque é que aquilo é importante. Então, o meu desafio sempre é explicar de um jeito mais simples. E nesse ponto eu cheguei à conclusão de chamar o político de intermediário. O que é o Ninguém gosta de intermediário. O que é o intermediário? Ele pega a política, na verdade, é assim. Ele recolhe 100% de tributos de todo mundo, que é mais ou menos 50% do que tu trabalha, ou seja, a tua vida, tu trabalhou para isso, né? 50% do teu tempo. Isso dá um bloco enorme de dinheiro. Desse valor, ele pega 70% para a própria manutenção e do pouco que sobra, ele escolhe para onde vai mandar e para quem vai receber. Então, ainda que isso fosse uma decisão certa, justa, ainda assim, grande maioria não valia a pena porque é muito caro. Claro. Sim, é o que você falou, é o desperdício, é a perda de energia, né? A queima de energia para produzir um resultado menor do que o custo aquele que geraria esse resultado, né? Quer dizer, é um desperdício absoluto. Conforme as leis lá de Milton Friedman, ninguém cuida do dinheiro do outro como se fosse seu, algo incurável. É algo incurável. E talvez o meu desespero dentro da máquina hoje é perceber de que, mesmo aquelas pessoas que eu considero um pouco mais inteligentes, eles acham que agora que eu estou aqui, e eu estou num curto espaço de tempo, eu me acho, e até talvez tenham boa intenção, de usar essa estrutura para fazer o bem. Quando ele não percebe que o problema está na estrutura, está no gasto da estrutura. O problema está justamente nas pessoas que acham que têm essa competência de que quando vão chegar ao poder, vão fazer alguma coisa. E é esse o start de a gente começar a talvez evoluir um pouquinho, fazer com que as pessoas, a população entenda isso. E eu percebo que não está fácil, porque existe uma mistura muito grande, inclusive até de conceitos religiosos. Há pouco aqui eu fui tomar um café com uma pessoa bastante simples, religiosa, que eu conheço aqui há muito tempo, e ela disse, a gente tem que recuperar esses conceitos de pátria, de cantar o hino nacional, de adorar o Estado, de respeitar o nosso presidente, de pagar com gosto, de acreditar e de confiar. Como é que eu vou explicar para ela? Ela vai dizer que eu não sou de Deus. Sim, sim, sem dúvida. Agora, aí é que tá, quando você falou em tribos, né, se referiu aí a skatistas, etc e tal, aí no Congresso também tem uma tribo, né? Essa tribo, ela precisa entender os conceitos, precisa entender as abstrações que a gente faz, e isso parece ser muito difícil. Existe uma sistematização para que esses conceitos, essas abstrações sejam transmitidas para os 513 deputados, ou tantos senadores, e os seus assessores,
para que as pessoas tenham mais conhecimento, tenham mais estímulo para formar um pensamento realmente crítico a respeito das suas ações? Ou isso simplesmente não acontece? Acontece em ocasiões específicas. Por exemplo, ano de 2019, eu sou titular da CCJ. A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, porque todos os projetos passam por lá. Em regra, só os parlamentares um pouco mais de destaque ou que tenham uma cognição um pouquinho maior vão lá para a comunicação. Então já tem um pequeno filtro partidário ali. E ali o espaço é um pouco diferente do plenário, porque no plenário é aquele empurra-empurra, aquela coisa que passa na televisão e tal. Na comissão, eu consegui, com o tempo, sempre explicando com lógica, com educação, coerência, com alguma inspiração literária, convencer os demais. E em diversas situações, eu consegui alterar o voto, barrar projetos, ou ainda escutar frases do tipo: eu concordo com você, mas infelizmente eu não posso votar desse jeito. Por N motivos. Geralmente de índole eleitoral, porque Claro. isso, porque o grande desafio de um liberal, de um libertário, enfim, de um conservador, que na atual conjuntura 85%, 90% vão votar igual, conforme a pauta de hoje, é de que a grande maioria ela é silenciosa e não bate palma quando é beneficiado. A minha pior experiência no Congresso, que eu me senti ameaçado de verdade, fui ameaçado de verdade, é quando eu retirei de pauta, sozinho, um projeto que recontratava 12 mil funcionários públicos que pediram exoneração através de uma demissão voluntária, aqueles planos de... Sim, o PDV. PDV, exatamente. O Estado, há 12 anos atrás, o governo não cumpriu 20% do que prometeu na época. Aí tem um projeto de lei para recontratar. E eu pedi para retirar esse projeto de pauta. Então, o que aconteceu? O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Sabe quantas pessoas me agradeceram? Que iriam pagar a conta? Sabe Nenhuma, é óbvio. Agora, você imagina o inferno que virou minha vida por conta dessas 12 mil pessoas? Eles não entendem até hoje por que eu retirei aquele projeto de pauta. A minha vida se tornou... Eles entram no elevador comigo, me perseguem, vão no gabinete, mandam mensagem, perguntam o que eu estou ganhando. Então, o desafio maior é esse, Roberto. É que nesse caso, o custo disperso, ele acaba sendo desprezado, né? Mas o ganho concentrado de poucos acaba fazendo com que os ânimos se acirrem. E aquele que está fazendo com que o custo disperso seja eliminado, consequentemente o ganho concentrado também, ele acaba realmente sendo persona não grata, né? Tem que ter muita coragem de fazer isso. Mas isso é a política. A política é recolher o dinheiro de todos para dar para alguns. Esse é o resumo da política. Essa é a política distributivista, né? A política do jogo de soma zero, né? Porque tem a política do jogo ganha-ganha. Que é a que tu quer levar para lá, eu imagino, né? Eu queria, assim, como está tão distante, eu queria que não houvesse mais política, porque cada vez que mexe, piora. Como diz Hayek, né, o caminho da servidão. Não adianta a gente tentar consertar algo que está errado agora, porque a gente só vai piorando. Porque a vida humana, a ação humana, ela é imprevisível. Nós, como mortais, como é óbvio que uma decisão top-down, homogênea, ela não vai dar certo em todos os lugares. Em algum lugar claro, ela acabará sendo injusta, né, em muitos casos. E em muitos casos ela fica quase impossível de ser corrigida. A Zona Franca de Manaus é um exemplo.
como vai corrigir aquilo lá? Aliás, é uma das coisas que eu gosto da Ayn Rand, ela até na entrevista dela, ela diz de que quando acontece essas distorções, não é possível, mesmo que a gente gostasse, de uma hora para a outra, alguém que recebeu essa muleta, você ir lá chutar a muleta. É óbvio Óbvio, não, que não pode. precisaria ser gradativo, mas ainda assim, de forma gradativa, é muito improvável que aconteça. Inclusive, a Zona Franca de Manaus, ela é um dos empecilhos para que a reforma tributária ande, porque Uhum. tem alguns artigos lá que comprometem o benefício, que, conforme eles, é uma conquista. Então, então esse é um ponto. Essa questão que tu levantaste eu acho fundamental, porque se a gente está falando em reformas, e aí vem reforma administrativa, reforma tributária, reforma política, etc., quer dizer, há um volume imenso de privilégios estabelecidos que são privilégios. E as pessoas entendem isso como direitos adquiridos. Mas direitos não são. Né? Por, então, para se desfazer isso, é preciso adotar as regras de mercado, no meu modo de entender, como já dizia Ayn Rand. Né? Ou seja, nada no mercado acontece da noite para o dia, tudo requer tempo, tudo requer um encadeamento, né, de fatos e de acontecimentos para que determinada coisa abranja toda a sociedade. Né? E mesmo assim haverá aqueles que não serão abrangidos por aqueles fatos e por aqueles eventos. Né? Então, quando se cria uma inovação, aqueles que estão mais ligados, né, no mercado ou nas inovações são os primeiros a se beneficiarem. E assim vai por diante. Né? E as mudanças essas de eliminar os privilégios, elas devem seguir o mesmo aspecto. Quer dizer, tu estabelece um prazo do tipo, olha, os que estão entrando por concurso público no governo, eles seguirão uma outra regra, como o Paulo Guedes queria fazer no caso da Previdência, né? Ele até fez aquela metáfora do avião que está andando e do avião que vai decolar agora, né? O avião que está andando, a gente vai mudando aos poucos. O avião que vai decolar agora, com os novos entrantes, esse já vai obedecer um outro curso, uma outra regra de funcionamento. Então, isso é importante que as pessoas entendam e que seja colocado em prática, senão se perpetuam, obviamente, as distorções, os privilégios e as injustiças. E se as pessoas não compreenderem que é necessário passar por esse processo de transformação, dificilmente a gente vai conseguir realmente chegar a um resultado que se deseja, principalmente quando a gente tem poucas pessoas como tu querendo fazer essa mudança. Então, eu acho que o trabalho teu, do pessoal do Novo e outros que tem aí que são liberais, depois eu queria te fazer uma pergunta com relação a isso, é muito importante, não apenas no trabalho para a sociedade, mas principalmente no trabalho de convencimento, de conscientização daqueles políticos que estão aí e não sabem como as coisas funcionam, seja filosófica, ética ou politicamente. Né? Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, mapeando hoje a Câmara de Deputados, quantos desses 513 deputados tu consideraria assim gente que tem condições cognitivas, éticas e políticas para desenvolver as ideias que tu e eu defendemos? Quando quando eu fui eleito, em outubro de 2018, eu tive uma preocupação porque a posse era dia 1º de fevereiro. Então, legalmente, eu assumiria dia 1º, chegaria lá no Congresso sem saber onde é o banheiro. Então, de outubro a 1º de fevereiro, eu me dediquei a estudar, a conhecer a casa, eu peguei um crachá, enfim, tive acesso
aos dados, números e tudo, e a gente, pensando aí que o Congresso era uma batalha, então nós fizemos um estudo de todos os colegas da casa, enfim, e algo que a gente chamou de carômetro. Então, de o quê? De carômetro? Carômetro. Inicialmente era para descobrir quem eram os novos, porque a imprensa divulgou, e os números eram que a metade foi renovação. Aí o primeiro conceito que a gente descobriu que isso não era uma meia-verdade, porque da metade que era renovação, só tinham 81 que nunca tiveram nenhum outro mandato ou não foram filhos e sobrinhos de alguém que já teve mandato. Sim. 81. Essa foi a primeira informação relevante. A segunda, a gente tentou fazer uma pesquisa de um por um, através de uma análise técnica, para tentar aglutinar 3 requisitos. Alinhamento daquilo que eu e você acreditamos, capacidade e boa índole, conforme as informações que a gente tinha até aquele momento. Que continham esses 3 requisitos, nós conseguimos garimpar 23 nomes. Esse número é de... Isso é um desespero, né? Esse número é de 2019. Eu tenho receio de atualizar, porque eu acho que deu uma reduzida. Mas que barulho, né? Mas... Agora, por outro lado, é o seguinte, a gente vê as mudanças institucionais, elas iniciam através do trabalho da aristocracia, né? Quer dizer, tu precisa ter um gênio, 3 auxiliares e mais alguns outros que disseminam aquelas ideias para que as coisas mudem, né? Nos Estados Unidos foi assim, né? Os Estados Unidos como país, como uma instituição, surgiu da cabeça de meia dúzia, né? Que reuniu os principais pensadores das colônias então existentes, e eles fizeram a mudança, a revelia do povo, né? Quer dizer, o povo não se envolveu diretamente, a não ser depois com a Revolução e tal, as milícias, e mesmo assim de forma limitada. Então, criar essa frente, vamos dizer assim, dos racionais, para tentar fazer com que que essas pessoas modifiquem o pensamento geral, ou pelo menos comprem batalhas que valem a pena ser lutadas, isso tu vê perspectiva ou realmente a gente precisa povoar mais o Congresso, o Parlamento, com pessoas que pensam como a gente? Eu acredito muito no que você falou, de que poucas pessoas conseguem construir muito. Mas eu não sei se o inverso é real, se poucas pessoas conseguem destruir algo que foi há muito tempo já construído por outros, ou que já está instalado e com fundamento tão forte. Eu me sinto sempre, honestamente, numa floresta amazônica pegando fogo e eu com extintor de incêndio. É uma grande hidra com 35 tentáculos com efeito regeneração rápida, que eu corto um pequeno, quando eu volto já se regenerou. E grande parte disso é por conta da proporção mesmo. Então, eu vou te dar um exemplo só para te entender. Como a casa ela tem a ideia de tudo ser democrático, tudo ser dividido igualmente por representação, então o que acontece? Nós, do Novo, somos em 8. Por conta de sermos 8, nós temos direito a uma bancada técnica de funcionários que nos ajuda em forma de coworking de 31 pessoas. 31. Então, 31 é proporcional a 8. Agora, vou te dar um número. A maior bancada da Câmara de Deputados é do PT. E eu fico de cara quando a gente fala assim, nós elegemos um governo de direita. Meu Deus, 50, só do PT. Eu não estou falando ainda do PCdoB, do PDT, do PSB. Não, o PT que é um partido que deveria ter sido proscrito, né? Vamos combinar. Né? É isso. Então, ele... Não sei se tu pensa isso, eu penso e digo. Né?
Não, são a máquina de destruição. Assim, então, eles têm um exército. Porque de 8, nós temos 31, eles têm 53, só esse partido, eles têm um exército de funcionário. Mas é grande. E outra, grande maioria são técnicos. E aí as pessoas falam assim, Gilson, mas a Gleisi Hoffmann, ou a Maria do Rosário, que é a tua conterrânea aí, a Maria do Rosário é uma boa parlamentar, mas ela é ótima parlamentar. E esse é o problema. O Darth Vader é um ótimo Jedi. Uhum. Só que é pro lado do mal. Do mal. É uma ilusão nós acharmos que só tem gente boa do nosso lado. Tem muita gente boa do outro lado e bem assessorada. Então, não tem como vencer isso com poucos. Não tem mesmo. A menos que surjam, sei lá, o Michael Jackson da política, né? Mas eu não vejo isso, um histórico desse no Brasil. Aliás, aqui em Santa Catarina, nós não tivemos, eu não conheço nenhum exemplo de um político combativo que vai na tribuna, que tem espaço, que concorreu a uma presidência de uma Câmara. O Rio Grande do Sul, me perdoa, Roberto, mas é o pior exportador de político do Brasil. Eu posso dizer os nomes aqui. Então, assim, realmente, a gente não tem como combater com uma proporção, uma desproporção tão enorme. Eu estou com canivete e os caras vindo com tanque de guerra. Não, sem dúvida. Agora, é o início, né? Porque... Não tinha nem canivete. Antes não tinha nem quem carregasse um canivete, né? Não era não ter o canivete, não tinha quem estivesse aí com o canivete, né? E agora já tem alguém com canivete e a gente precisa fortalecer o exército, não apenas em termos de quantidade, como também em termos de instrumentação, né? Capacidade retórica, entendimento das coisas, como elas funcionam, e principalmente convencimento, né? Porque se tu desse três análises, né? Alinhamento, caráter e capacidade, né? Capacidade de trabalho, eu imagino, né? Eficiência, né? Se tu pega a Maria do Rosário, ela tem o caráter que ela tem, que a gente sabe qual ela tem o alinhamento que ela tem, que não é nada, não tem nada a ver com o nosso, e tem uma capacidade de trabalho enorme, né? Quer dizer, tu tem que ter, pelo menos do nosso lado, gente igual, né? Que consiga fazer o trabalho, como, por exemplo, o Marcel conseguiu fazer, ele se elegeu aqui no Rio Grande do Sul, né? Exatamente porque ele soube utilizar a capacidade da Maria do Rosário, né, para ganhar destaque na mídia e então emplacar como deputado estadual. O que eu tenho feito ao longo da minha vida foi tentar assim, mobilizar as pessoas para participarem dos movimentos liberais, para aprenderem, difundirem as nossas ideias e também, de preferência, participarem da política como tu está fazendo, né? O que tu tem assim para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, já que essa live vai ser gravada e difundida de alguma maneira, qual a importância desses indivíduos que resolvem aderir aos movimentos liberais e mais, que resolvem participar da política, qual a importância que tem para a nossa sociedade esse tipo de atividade? De que maneira essas pessoas podem também se realizar como indivíduos? Usando o teu próprio exemplo. Nessa toada, talvez esse seja o mais importante. E o que me estressa é nós termos haters dentro do nosso grupo de pensamento. Porque eles dizem assim, mas tu não gosta do Estado, mas trabalha para ele. Tu diz que imposto é roubo, mas então tu é um ladrão. Então, é muito difícil, sendo que, para mim está claro, existem regras e a única forma de alterar as regras é usando as próprias regras.
E isso Claro. também vale para argumentar, para contra-argumentar, e usar o argumento do outro para esse tipo de coisa é muito bom. Inclusive, eu me lembro de uma discussão que eu também tive na CCJ, que eles queriam que fosse aprovado uma norma para dar isenção fiscal para instrumento musical. Eu falei, ó, esse assunto entrou na pauta ontem, não deu tempo de eu analisar, não sei qual o impacto, eu vou retirar de pauta para pensar um pouco mais para frente. E aí o cara foi agressivo comigo. Tá, mas por quê? Tu é contra, para quem é músico, tu é contra a música, tu não gosta de música? Não, cara, não é isso. Mas o que que é então? Daí assim, ó, vou te explicar. O Brasil não tem que dar cultura? Vou te explicar, eu falei. O Brasil tem que dar cultura, ok. Eu discordo um pouquinho disso, mas eu vou usar a tua fundamentação. Você é contra a criança que não tem perna? Porque o Brasil cobra imposto para prótese de criança. Tu é contra para quem a criança com câncer? Porque o Brasil cobra imposto sobre remédio de câncer para criança. E se eu isentar o imposto do instrumento musical, de violão, de violino, sei lá, evidentemente esse valor não arrecadado vai ter que ser compensado em outro lugar. E o Estado também é responsável pela saúde. Então, é óbvio que ele fica sem resposta, mas eu só tenho essa capacidade de, ao menos, fazer com que ele tenha esse pensamento do outro lado se eu estiver lá. Se alguém Sem estiver dúvida. lá para fazer isso. E não necessariamente eu gosto disso. Como eu disse lá no início, eu quase que me fico ofendido quando me chamam de político e eu não gosto de quase nada do meu trabalho lá e muito menos do resultado da maioria das coisas que eu faço. Às vezes eu levo só um soco na boca e eu fico feliz porque poderia ser um espancamento, mas eu tenho que ficar feliz. Mas agora é bom? Não, não é bom. A verdade é que não precisa você gostar, não precisa ser bom para fazer. Quando a fossa do teu condomínio ela está entupida, está vazando por tudo quanto é lado, você tem que ir lá limpar. Não é porque tu gosta do que está lá. É que se Claro. tu não for, vai ficar pior e alguém tem que ir. Bota a Uhum. luva, encoraja o outro e faz. O problema é que nós temos uma geração mimimi que, pegando o gancho do que você falou de capital, de investir, que tem alta preferência temporal, que é um termo econômico que eu mais gosto, que eles querem usufruir de tudo agora, não importa a consequência, porque nós estamos fazendo dívida agora já para os bisnetos. Não bastava ser para os filhos, para os netos, agora estamos fazendo dívida para os bisnetos. Por quê? Porque é falta de responsabilidade. É uma alta preferência temporal. Eu vou aproveitar agora, eu estou aqui como passageiro e não vou fazer nada. E é óbvio que não necessariamente precisa entrar na política para fazer isso. Tem gente que não coloca um adesivo no carro. Nunca colocou. Tem gente que não doa R$ 1 para um candidato que acredita. Aliás, 99% fizeram uma pesquisa aí, é contra fundo eleitoral e fundo partidário, mas vota nessa criatura. E aí o incoerente é quem? O eleitor ou o eleito? É. Então, esse tipo de informação que a gente precisa repassar e bater muito, mas bater muito nessa tecla de demonstrar as incoerências e chamar atenção para os insatisfeitos de sofá. E o empresário brasileiro tem grande culpa disso. Você mencionou aí de que a aristocracia ou os A ricos, elite, a a elite, vamos dizer elite, assim. enfim, grande culpado. Eles não são liberais mesmo, não. O que eles mais querem é estar próximo de quem está no poder para usufruir dessas benesses. Ou então, pelo simples medo de serem retalhados. E aí são Uhum. retalhados de forma como é que é? Esqueci o termo, de homeopático, de pouco em pouco. Sim, sim. Então assim, eu levei uma fatiada, Roberto. Se for pensar financeiramente, se for pensar nos meus negócios, eu tenho aqui em Santa Catarina pretensões individuais, enfim, que tudo ficou em segundo plano.
Mas a Uhum. maioria das pessoas não querem Se se envolver. expor por vários motivos e nem precisa se envolver. Poderia ajudar quem queira, mas nem isso a gente consegue, e por isso que a gente tem uma representação ainda pequena. Então, quem sabe Uhum. em 2022, ao invés de 29 chibatadas, a gente consiga que seja 28, em Uhum. 27. O que eu digo aqui é que eu sou um otimista a longo prazo. Por que um otimista a longo prazo? Porque na minha conta, em 50 anos, nós não temos a mínima chance de dar certo. Mas a gente tem que fazer alguma coisa agora para que dê certo daqui a 50 anos. Sem dúvida. Então, é mais Eu, ou eu menos que esse o eu que estou diagnóstico. nessa luta há bastante tempo, eu até contabilizei agora que a primeira vez que eu me envolvi com política foi no diretório acadêmico lá na URGS, em 1974. Quer dizer, já faz aí mais de 45 anos praticamente, né? Então, o que acontece? O longo prazo, para mim, começou lá atrás, né? Tá certo? Você está falando em Certo. 50 anos, daqui para frente. Eu estou olhando 50 anos quase para trás, né? Então, o trabalho esse de longo prazo, ele já começou e agora tem que começar a dar frutos de forma mais rápida, né? E a internet, o envolvimento da população nessas brigas de rede social e tal, isso pode catalisar o esforço dos bons para que os maus consigam ser derrotados, né? O problema é que a falta de cultura, a falta de conhecimento que tu testemunha aí na Câmara, a gente vê também na sociedade, é óbvio, não pode ser diferente, tá? E a representação, ela é bem significativa, né? O que tem lá, tem aqui, né? Então, essa mudança cultural, essa mudança de mentalidade, ela é necessária. E eu acho que isso está começando a acontecer de forma muito tênue. Vai levar, no meu modo de entender, muito mais de 50 anos, eu não vou estar aí para ver, tá? Talvez tu esteja ainda. E aí espero que tu te lembre de mim um dia quando eu te disse isso, né? Olha, vai demorar um tempão ainda para a gente mudar a mentalidade, mas é importante que a gente faça isso e que a gente aproveite um pouco dessa mudança no já e no agora, né? Porque no aqui e no agora, porque há coisas que a gente realmente pode mudar, ainda que seja uma chibatada a menos, como tu disseste, para que a gente se motive, se estimule a continuar nesse trabalho. Senão, a gente vai acabar indo embora do Brasil, mudando para outros lugares, sendo que isso também não é garantia de sucesso, né? Porque com essa pandemia a gente viu que a arbitrariedade, que a tirania está espalhada praticamente por todo mundo, né? Uma das lembranças que eu tenho de ti, eu escutei um podcast do Tapa da Mão Invisível e eu me lembro que tem uma pergunta que foi feita para ti e eu dei muita gargalhada, estava sozinho no carro. Acho que foi o Paulo perguntou, tá, Paulo mas você Flux. usa? Aí o Paulo perguntou, tá, mas você usa máscara? Aí tu respondeu, o problema é meu. Não é da tua conta, o problema é meu se eu uso ou não. Espetacular. Sim, mas não é verdade? O que interessa para os outros o que a gente faz na nossa vida, né? E é interessante porque eu me lembrei, quando eu postei agora a nossa foto da live, e aí uns 2 ou 3 falaram assim, vai estar famoso, vai fazer a live com Bruce Willis. Não sei se alguém já tinha falado que você apareceu com o Já Bruce. sempre me falam Aí isso. eu pensei, aí eu respondi, não sei se é o Bruce Willis, mas é duro de matar. É duro de matar. Tomara, viu? Estou torcendo para que isso aconteça. Porque de vez em quando eu consigo criar uns inimigos aí que às vezes eu fico também meio preocupado, né? Não como tu, né? Que está aí com. Como é que se diz? No ninho da serpente, né? Tu tá realmente no ninho da serpente. E assim, eu sou meio
otimista no sentido que em 2022 a gente talvez não precisava ser tão exigente, ter uma régua tão lá em cima, de que só pessoas sensacionais e fantásticas pudessem ser eleitos. Se a gente tivesse a régua um pouquinho mais para baixo, no sentido de ter soldados que estivessem dispostos a estudar e fazer um bom trabalho, que não tivessem vícios, talvez a gente pudesse lapidar essas pessoas e pelo menos incomodar para eles lá ficar dando flechada. Quem sabe de cada 10 eles acertem 2, entendeu? Porque eu prefiro ter 20 soldados e talvez 8 ou 10 pessoas melhores, com mais experiência, com uma capacidade melhor, do que não terem esses soldados. Porque realmente falta abraço. Para ter ideia, Roberto, eu sou membro de 4 comissões que funcionam concomitante. Então, eu já tive situações de ter, no mesmo horário, um projeto de 500 milhões de impacto numa comissão e um outro projeto de 100 milhões de impacto. E eu tenho que escolher. Qual que eu fui escolher? O de 500. E eu não consegui evitar. E até hoje eu tenho a sensação de que se eu fosse no de 100, talvez eu pudesse evitar, porque naquele dia tinha uma manifestação lá indígena e o pessoal do PT esvaziou a comissão e foi lá fazer a tal da manifestação. E até hoje eu tenho a sensação que se eu fosse lá, eu poderia ter evitado. Mas o que eu estou querendo dizer é que se tivesse alguém, tanto faz se eu fosse o menos capacitado ou mais capacitado com o outro, a chance proporcionalmente já seria maior do que se tivesse um outro que provavelmente ia ser um... Claro, que cobrisse o flanco que estava desguarnecido. Agora, eu acho importante a gente levar em consideração isso que tu falaste, do caráter, da capacidade de trabalho e do alinhamento, né? Quer dizer, o caráter tu não trabalha, o caráter a pessoa ou é ou não é, né? A capacidade de trabalho, de certa maneira, também. O cara tem que ser automotivado, né? E o alinhamento pode ensinar e educar as pessoas. Eu acho que isso é plausível. Agora, o problema é o sistema eleitoral que a gente tem, né? Porque existe principalmente para os novos e aqueles que são liberais, como a gente tem visto, existe um afunilamento, né? Existe uma concentração de votos em determinados elementos e o resto acaba ficando de fora, né? Quanta gente boa ficou de fora aí porque os eleitores acabaram, sei lá, se engraçando mais pelo carisma ou pela forma e tal de uns e o medo, vamos dizer assim, de que ninguém fosse, né? Acabou fazendo com que houvesse essa diminuição na quantidade de um modo geral, né? Quer dizer, muito voto para poucos e pouco votos para muitos, né? Que é o que tu está reclamando, na realidade, né? Eu imagino. Como Thomas Sowell diz, né? Para quem exige o que não é possível, só os mentirosos irão serem eleitos. E aqui o Andrei Dias está falando, mas Joinville não pode ser um exemplo, que foi eleito sem barganha. Com certeza é um exemplo, mas também é um exemplo de proporcionalidade. Nós temos no país mais de 5.500 municípios. Você conseguiu mencionar uma prefeitura agora em 2020. Até antes não havia nenhuma. Então, nós conseguimos finalmente uma única prefeitura. Existem lugares que nem candidato, por exemplo, Porto Alegre, o Novo sequer lançou candidato. Então, realmente nós estamos gatinhando em comparação com a proporção que o Brasil que o Estado é. Então, assim, é óbvio que a gente tem que se motivar, tem que usar isso como exemplo e tal, mas tem que cuidar para que isso realmente seja positivo e multiplicar para outros lugares. Sem dúvida alguma. E é por isso que eu faço menção à questão do relacionamento entre os movimentos liberais, que seriam os think tanks, as instituições de formação
intelectual das pessoas, né, e motivação para que elas participem da política de forma mais intensa. Aqui, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem vários egressos dessas instituições que, se não são políticos propriamente eleitos, eles trabalham assessorando os políticos, né? Há vários. E eu queria também, Roberto, aí puxando sardinha para nós, mas objetivistas também. Porque o grande defeito, eu me lembro que na campanha, era 45 dias de campanha, faltando 10 dias para a campanha, as pessoas que diziam que iam me ajudar dentro do meio liberal, muitas delas estavam discutindo a Agenda 2030, votada lá pela prefeita de São Paulo. Agora, por exemplo, estão discutindo o impeachment, se matando igual louco, sendo que tem 61 pedidos protocolados, 61, nenhum foi recebido, e dependendo de quem for eleito dia 1º, pode ser que nem seja recebido e não está na pauta, mas estão se matando. Bom, hoje mesmo eu até falei que, em vez das pessoas ficarem discutindo o impeachment do Bolsonaro, deveriam fazer um esforço hercúleo para emplacar o Marcel Van Hatten como presidente da Câmara. Quer dizer, perdem o foco, né, da questão, parece que é uma disputa de vaidade. E é engraçado porque desvia o foco, porque olha só, eu estou 10 dias, faz 2 ou 3 dias que eu protocolei um projeto, que eu fiquei 10 dias estudando, junto com a minha equipe, para oportunizar a compra de vacina privada, que hoje é proibido, se comprar for requisitado, um monte de problema. Protocolamos, conversamos com a Anvisa, com o fornecedor, com as empresas, como iria se operacionalizar, como é a regra hoje, como ia construir o texto, justificativa, conversei com outros deputados, pronto. Finalizei, protocolei. Sabe que exposição eu tive? Sabe quem deu bola? Quem ficou sabendo? O que a imprensa fez? Nada, porque a pauta criada por alguém, divulgada, é o impeachment. E assim, o mundo político, as pessoas acham, confundem as coisas, que política é a treta, é a novela mexicana, quando, na verdade, a política ela é multidisciplinar e ela é técnica. Você precisa trabalhar com os números e a situação daquele momento para tomar a decisão naquele momento. Em qualquer decisão da tua vida, na nossa vida é assim, seja no teu lado pessoal, na tua vida profissional, você gastar tempo, por exemplo, com 61, esses 10 dias eu podia ter me dedicado a estudar 61 dias, 61 pedidos de impeachment, cada um tem 600 páginas. Seria melhor ou pior do que fazer o projeto da vacina? Eu tenho que administrar meu tempo, correto? Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, falando na questão da vacina, e tu tiveste essa iniciativa brilhante, eu vejo assim, os Estados Unidos, por exemplo, a vacina ela é adquirida, claro, ela é produzida por uma empresa privada, mas ela é adquirida e distribuída pelo governo, né? No entanto, isso é feito através de uma política de parceria público-privada, onde toda a rede envolvida em saúde atua, né, através de um processo de mercado, né? Quer dizer, as farmácias, as drogarias, as clínicas, enfim, todo mundo está imbuído nesse trabalho, né? Aqui não. Aqui eu, por exemplo, fui tentar agendar vacinação para minha mãe, que está me ouvindo aí, para minha tia e tal, ambas têm mais de 85 anos e tal. Cara, eu não consegui, eu não sou um idiota, né? Eu tive que identificar o número do SUS de cada uma, tive que cadastrá-las. Estou tentando, há 3 dias, falar com alguém ou achar na Prefeitura de Porto Alegre o link correto para fazer o agendamento e não consigo. Talvez exatamente por isso eu não consigo. Quer dizer, se eu for alguém assim
que resolve ir para a rua, né, ir lá direto, quebrar os protocolos todos, talvez até eu consiga, né, mas se eu seguir as normas estabelecidas, não vou conseguir nunca, porque é uma dificuldade enorme para que as pessoas consigam alcançar os seus objetivos, né? Aí tu vê Israel lá vacinando já metade da população, porque é eficiente, né? Porque tem um propósito, que é exatamente o de atender a população e não ficar em disputas políticas para ver Isso. quem é o dono da vacina, quem é o dono da saúde. Discutir se a vacina é obrigatória antes de ter 220 milhões de doses, por exemplo. É, O que, é, o que adianta? Me responde. Discutir se é obrigatório ou não. Não vou nem discutir se deveria ser ou não, que acho que é uma sim. outra coisa. Mas o que adianta ser obrigatória antes de ter 220 milhões de doses? Me explica. Não tem como. Não tem racionalidade, né? Agora, falar da vacina privada. Por que o governo e por que as pessoas são contra? Porque, conforme eles, comprando a vacina no setor privado, vai faltar no público, vai ser um fura-fila. Quem fala isso não tem a mínima noção de mercado. É a mesma coisa, fazendo analogia, que aconteceu com o álcool gel. O mercado se adapta. Se tem demanda, vai ter alguém produzindo. É Claro. óbvio que ele quer ver o lucro, e isso não é negativo, é bom. Quanto mais gente querendo comprar a vacina, mais gente vai querer oferecer de forma melhor e mais rápida. Aliás, Sem um dos dúvida. meus. Na realidade, nós estamos aí discutindo se escassez versus abundância, né? E a gente sabe que escassez é o resultado do trabalho do governo e abundância é o resultado do trabalho da iniciativa privada, né? Sim, o Então, setor a público está iniciativa privada vai entrar nesse negócio exatamente para gerar a abundância que a gente está vendo que o governo não consegue. Sim, que ele disse que é obrigatório, inclusive. É. Agora, eu não acho que seja uma visão equivocada de como funciona o mercado. Eu acho que é mais uma visão altruísta, tá? No sentido assim de, não, se eu não posso, então tu tem que te sacrificar, tu não pode também. Porque se tu pode, mas eu não posso, não, isso tá injusto, né? Se tu tem dinheiro, se a tua empresa está empregado, a tua empresa consegue te proporcionar isso, por que não para mim? Se eu não posso, então ninguém pode. Vamos todos sofrer, né, aqui Nós, nesse barco. isso, eu tenho uma preocupação de verificar quais são os argumentos prontos. Uhum. Então, eu conversei com um e outro. E eu faço isso porque, honestamente, eu não tenho muita pretensão de que algum projeto meu seja aprovado, porque eu atrapalho tantos outros que eu sei que quando eu colocar lá, mesmo que for uma coisa sensacional, vai ter um efeito muito grande para que seja reprovado como retaliação. Então, o que eu fiz para que seja praticamente impossível alguém dizer que não? Eu coloquei lá um artigo que a iniciativa privada, ao adquirir a vacina, essa vacina só pode ser adquirida de algum fornecedor não concorrente àquele que o Estado já está comprando. Ou seja, não vai dificultar a produção. Primeira coisa. É um artigo que eu não gosto, mas, enfim, ele é bom para aprovação. Outro artigo que eu não gosto, mas que ele é necessário para aprovação, é de que o comprador na iniciativa privada, ao comprar uma quantidade X de vacinas, ele tem que dar essa mesma quantidade ao SUS. E você acredita que com mesmo esses dois argumentos ainda tem gente que é contra? Claro que eu acredito, sem dúvida alguma. Canalice. Sem dúvida alguma, não tem. A imbecilidade é ilimitada, né? Sim. E é duro porque, como eu disse, a política é injusta. Porque, no fim das contas, eu realmente faço uma reflexão no sentido, puxa, eu acho que era melhor eu ter ficado quieto, sabia? Não ter feito esse trabalho todo.
porque até pessoas no meio dizem, Gilson, mas esse artigo é ruim, sempre tem que ter um jabuti, né? Pô, Sim. então tu está autorizando uma tributação de 100%. Tu me entende? Cara, se chegar ao ponto de eu ter que votar e as pessoas dizem assim, não, essa parte é ruim, eu vou ser o primeiro a aceitar, tiramos ela. O que as pessoas não entendem, agora de novo, pensando como objetivista, é pensar numa mira. Eu tenho uma meta, por exemplo, de chegar aqui a 1 quilômetro e jogar o sarrafo. Eu não consigo arremessar o sarrafo em 1 quilômetro, mas eu consigo arremessar ele 60 metros. E aí depois eu posso ir lá juntar esse sarrafo e jogar mais 60 metros. E atualmente eu não posso, numa política pública, num projeto de lei, ser 8 ou 80. Existe um percentual de que aquele objetivo é válido ou não. A reforma da Previdência não foi sensacional, fantástica. Ela foi 70% boa. Eu vou votar contra? Eu vou dizer não há a menor dúvida de que a gente avançar para produzir valor, avançar no sentido de defender a liberdade, de defender a propriedade, é fundamental, e tu precisa agir para isso, né? Claro que tu não vai concordar em regredir o grau de liberdade que a gente tem, dar mais a propriedade para o governo, né, com aumento de taxação, impostos, etc. Agora, isso é um avanço, né, um avanço em favor da vida, um avanço em favor da liberdade, um avanço em favor do uso da propriedade da maneira adequada como os empreendedores querem, né? É claro que vão pagar algo, mas é preferível, então, pagar este algo para ter parte do que serem impedidos de pagar qualquer coisa para não terem nada. E essa é a crítica que, inclusive, eu faço no meio liberal, porque como a grande parte é avessa, não gosta ou não participa do mundo político, evidentemente eles não têm o skin the game e não têm como saber como é a política real. E aí eles descartam a Gisele Bündchen porque ela tem uma verruga no dedinho do pé. Tu me entende? Porque ela não é perfeita. Realmente não é. Aquela verruga é terrível. E assim, Eu não sabia que a Gisele Bündchen tinha uma verruga no pé. Não sabia. Pois é, então. Eu também não tenho certeza, mas imagino que algum defeito tem que ter, né? Então a gente fica o tempo todo se auto-sabotando. E essa é uma reflexão que eu faço, é que dentro do nosso meio, nós também precisamos evoluir. Tá me entendendo? Dentro do nosso meio, a gente precisa evoluir. Não há a menor dúvida. O que as pessoas confundem, e muitas vezes eu tenho que explicar isso, é o seguinte: nós, objetivistas, sempre apontamos o que é ideal. O ideal é o nosso norte, né? É para lá que a gente quer ir. Né? Não significa que a gente vai pegar um helicóptero, sair daqui e chegar no ideal sem percorrer um caminho árduo. Né? Não, a gente precisa ir avançando, e avançando, e avançando. Quer dizer, o ideal é o norte. Tu não fazer o ideal, mas tu tá te encaminhando para ele, é uma necessidade. Tu abrir mão da realidade, tu imaginar que tu possa fazer o ideal num mundo que isso não é possível. Né? Aí sim, aí tu torna o ideal utópico, né? Porque se tu não faz, o ideal se torna uma utopia. Né? Tu tem que fazer alguma coisa para tu conseguir chegar lá. E essa progressão, ela é paulatina, ela leva tempo, ela custa recursos, e é preciso, como tu disseste aí, parafraseando o Nassim Taleb, né, ter a pele no jogo, né, ter o skin in the game, né, para a gente poder realmente experimentar as dificuldades, decidir perante essas dificuldades e agir como gente como tu está fazendo. E é por isso que eu tenho assim, uma admiração muito grande pelo teu trabalho. Eu acho que eu estava vendo desculpa eu te dizer isso, assim, né? Tomar o teu tempo aqui a gente queria te escutar, mas eu acho que eu preciso dizer algumas coisas.
Eu estava vendo o teu trabalho na Câmara antes da gente conversar. Quer dizer, os projetos de lei que tu pautaste, que passaram por ti, aqueles que tu deixaste de lado, aqueles que tu apoiaste e tal. É um trabalho assim. Eu, por exemplo, jamais poderia fazer aquilo. Eu não ia ter um minuto de paciência, tá? Um quilograma de dedicar de esforço para aquele trabalho que é um trabalho árduo, difícil, de muito comprometimento. Então eu acho assim, ó, Gilson, que o fato da gente estar conversando aqui nessa live tem como um dos propósitos, não apenas esclarecer para quem nos assiste quem tu é, mas também para te dizer o seguinte, que tu é um cara que tem que ser admirado, porque realmente tu está fazendo um trabalho que pouca gente se propõe a fazer, e tu está fazendo isso para que a nossa sociedade se torne mais livre, mais virtuosa, mais civilizada. E isso é muito raro de se encontrar, né? Então, a minha insistência assim, de te entrevistar, de conversar contigo, é uma forma de tornar recíproca a ação, né? Quer dizer, eu estou dando reconhecimento pelo teu trabalho ao te abrir esse espaço humilde aqui, quase que anônimo, para que a gente possa realmente ver quem tu é e o que tu faz para que o Brasil se torne melhor, né? Roberto, eu agradeço demais a tua fala. Eu acho que nesse meio aí liberal, você é uma das vozes mais conscientes que eu me identifico mais. Eu li alguns textos no Facebook, no Instagram. Inclusive, você é uma daquelas pessoas que vai para o embate forte. Já vi você fazendo embate com Gustavo Franco, aquele do xixi no pinico, algo assim. Eu achei Na piscina. sensacional. Xixi na piscina. Achei sensacional. Não, eu não poupo ninguém, né? Se saiu da racionalidade, seja o Gustavo Franco, seja o João Amoedo, seja o pessoal do Novo ou do MBL, hoje mesmo eu já fiz essa crítica, seja quem for, eu não tenho papas na língua, eu digo o que eu penso, tá? E sempre com o intuito construtivo de fazer as pessoas pensarem mais, né? Esse é o objetivo. Então, continue o seu trabalho. E mais uma coisa, eu gostaria de pedir ajuda, Roberto. A hora que tu tiveres alguma ideia, algum projeto, alguma coisa ruim que precise desburocratizar, que precisa exponencializar, ensinar para os outros, dar abertura, manda para mim, conta comigo, porque eu tenho certeza absoluta que esse trabalho de multiplicar a ideia, somente ideias iluminam a escuridão, né? É que a gente vai conseguir chegar lá. E agora, sem dúvida, agora nós estamos num momento fantástico para isso. Porque é agora que nós temos essa plataforma aqui, ó, do Instagram, que a gente consegue falar para mais gente. Nós não tínhamos isso. E vai ficar cada vez maior. Talvez não por aqui, de um outro jeito. Talvez não eu, talvez outros. Mas é isso que vai fazer a gente chegar lá. Eu não sabia o que era liberalismo antes de 2016. Então, faz 4 anos aí que eu tomei essa Red Pill e deu convulsão na cachola. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. E quem sabe a gente não consegue despertar aí outros Gilsons, só que para isso a gente precisa gritar muito, muito mais forte do que eles. E se você puder me ajudar, estou aí pedindo humildemente, não negamos ajuda, falta abraço, me manda ideia, que eu vou tentar fazer o possível aí para que dê certo. Pode contar comigo. Aliás, sem dúvida. A Camila aqui, que é a minha esposa, já mandou um recado.
Esperamos aqui você em Pomerode. Tem o melhor chocolate do Brasil, o melhor chopp do Brasil e a gente tem até lugar para você ficar. Legal, legal. Com o maior prazer do mundo. O maior prazer do mundo. Gilson, então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Espero que a gente possa conversar em breve aí com melhores notícias, né, também. E vamos torcer que o Marcel consiga se emplacar aí como presidente da Câmara, né, dos deputados. Tem gente que acha que é difícil, mas esses que dizem que é difícil são os que tornam a coisa difícil, né? Então, é aquela previsão autorrealizável, né? As pessoas boicotam, dizendo que é difícil, que é impossível, que é utópico, né? Em vez de fazer o trabalho para que as coisas avancem. E é isso aí. Eu queria te agradecer enormemente, te cumprimentar, então, te desejar um bom trabalho e te despede aí do pessoal que está nos assistindo. A última palavra é tua. Valeu, pessoal. Grande abraço. Eu quero insistir de novo para o Roberto fazer uma outra live aí comigo para falar sobre Ayn Rand, objetivismo. Hoje não deu, mas aí fica uma pauta aí quando quiser. Próxima. Fica uma pauta aí uma próxima. Obrigado por estar aqui. Acho que foi a live mais longa que eu fiz. Agora que eu vi, tá 9h21, 1h20. Obrigado. Obrigado pela paciência de todo mundo. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Valeu, obrigado para todos.